Bom dia, irmãos. Saúde da igreja com a graça e a paz nessa manhã, amém? Estamos retomando depois de 2 domingos a nossa EBD, a nossa classe de alicerces firmes, onde nós estamos estudando a Bíblia pela ordem cronológica. O que significa isso? Pela sua ordem por eventos de datas, né? Pela data, desde quando ela começou, desde quando o ano começou até o fim dela. Nós sabemos que a Bíblia não está organizada dessa forma, mas o que a gente está fazendo aqui nessa aula é tentar organizar pelo menos os eventos de acordo com a cronologia do tempo. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Êxodo, porque Êxodo é justamente o capítulo aonde nós estamos estudando nesse momento. Nós já passamos por Gênesis, falamos sobre alguns eventos que aconteceram no Gênesis, e agora nós estamos falando sobre Êxodo. Nós vimos que aqui em Êxodo, que a nação de Israel, a nação a qual Deus criou através da família de Abraão, Deus formou uma nação, falou que ele seria uma grande nação, que os descendentes deles seriam uma grande nação, e essa nação, ela não estava vivendo na terra a qual Deus separou para ela. Eles estavam vivendo no Egito, devido àquele acontecimento que aconteceu na época de José, quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravos, e ele se tornou governador do Egito, e ele previu lá, através do sonho de Faraó, de que haveria 7 anos de fome na terra e 7 anos de abundância. E quando ele se revelou, quando seus irmãos foram lá buscar alimento no Egito, ele se revelou aos seus irmãos que ele era José, o irmão deles. E o que ele fez? Ele pegou toda a casa do pai dele, o pai dele chamado Jacó, os irmãos foram todo mundo para o Egito morar no Egito, junto com José, por causa do período de fome que estava tendo na terra. Aí José falou, não, vem para o Egito, porque o Egito, a gente juntou bastante alimento aqui, tem como sustentar vocês, Faraó vai receber vocês bem. E de fato recebeu a família de Jacó bem, por causa de José, pelo que José fez ao Egito naquela época. Só que a palavra de Deus diz que já se passaram 400 anos, desde quando José morreu. E a nação de Israel, ela cresceu muito no Egito. Ela cresceu demais, se tornou uma nação próspera, vivendo em outra nação, vivendo em um outro país. E isso acendeu um pouco a ira do novo faraó, do novo governante do Egito, que, segundo a palavra de Deus, ela relata aí no início de Êxodo, que não conheceu os feitos de José. Não soube o que José fez pelo Egito e que aquela nação veio de José. Então, o que ele fez? Ele escravizou os judeus, né? Começou a escravizar, fazer trabalhos escravos. Os judeus já não eram mais, os hebreus não eram mais livres na nação do Egito, viviam no Egito, mas como escravos agora, não tinham a sua liberdade. Eles eram obrigados a trabalhar para Faraó, construir aquelas pirâmides que a gente vê na televisão. A maioria daquelas pirâmides foram construídas pelo povo judeu, quando estava vivendo no Egito. E Faraó, ele queria acabar de vez com essa nação de Israel. O que ele fez? Ele pediu para que matasse todos os filhos homens que nascessem, né? Todos os homens que nascessem a partir daquela data. Bebês masculinos, né? E a mãe de José, ela conseguiu esconder José até 3 meses, e depois de 3 meses ela fez aquele cestinho que nós já sabemos, soltou o rio abaixo, aonde José veio parar aonde a filha de Faraó, Moisés, onde Moisés é o sono, irmão, estou com sono hoje, trabalhei a noite inteira, aonde Moisés veio parar justamente onde a princesa do Egito estava tomando banho, no rio Nilo ali. E ela viu aquele cesto, se compadeceu da criança e criou aquela criança como se fosse filho dela.
Ela criou aquela criança como se fosse filho dela, então Moisés, ele foi criado como um príncipe. Moisés, ele foi criado, ele recebeu educação, ele recebeu estudo, ele recebeu tudo que um príncipe naquela época tinha privilégio de receber, Moisés recebeu. Então Moisés, dentre o povo de Israel, ele era o único, podemos assim dizer, sabia ler, sabia escrever, era o único formado em alguma coisa. Moisés também era um grande guerreiro, porque ele participou de bastante guerras do Egito. Ele, como príncipe, ele tinha a obrigação de participar dessas guerras, né? Ele estava à frente dessas batalhas, e alguma dessas batalhas ele participou. Então Moisés, ele era um homem guerreiro, ele era um soldado também, era um guerreiro, ele aprendeu técnicas militares. É interessante que na história diz que o Egito, na época de Moisés, já estava unificado, porque existe o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Vocês viram muito isso, acho que nos 10 Mandamentos, na novelinha lá da Record, que fala assim, você é soberano sobre o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Então já mostra aí que eles eram unificados, mas antigamente era separado, antes desse acontecimento. Aí o Baixo Egito entrou em guerra com o Alto Egito e conquistou o Alto Egito. E uma das pessoas que participou dessa guerra foi Moisés. A Bíblia não relata, mas a história relata. Moisés foi um dos que conseguiu a vitória sobre o Alto Egito para Faraó, da época que no caso foi podemos assim dizer, um avô de consideração dele. O avô de consideração dele. E nós vimos, meus irmãos, que Moisés também, ele teve que fugir do Egito por ter matado um egípcio, quando ele viu um egípcio lá maltratando um hebreu. Moisés sabia que ele era hebreu, ele sabia que ele não era egípcio, e quando ele viu um dos seus sendo maltratado, ele matou aquele egípcio que estava maltratando um hebreu. Ele escondeu o corpo, a palavra de Deus diz, ele achou que ninguém tinha visto ele fazer aquilo. Aí quando ele viu dois judeus discutindo, ele foi querer ir lá apaziguar a briga dos dois judeus. Aí o que aconteceu? Um dos judeus falou assim, quem é você? Você é governador sobre nós? Alguém te estipulou rei sobre o nosso povo? Só porque você matou lá o egípcio que estavam lá brigando, você acha que também vai fazer o mesmo aqui com a gente? Aí Moisés percebeu, alguém viu eu matar aquele egípcio. Aí o que Moisés fez? Fugiu. E isso chegou ao conhecimento de Faraó. E Faraó falou, não, vamos matar Moisés, porque ele matou um dos nossos. E a lei que predominava naquela época, eu esqueci, a lei predominava ali no Egito, na Mesopotâmia, eles seguiam uma lei que significava olho por olho, dente por dente. Qual é o nome? Hammurabi. É o nome dessa lei, estava tentando lembrar desse nome, Hammurabi. Os mesopotâmios seguiam, os egípcios seguiam, e depois os hebreus passaram a seguir também. Olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Se você matou alguém, você tem que ser sentenciado com morte, né? Aquilo que te fizerem, aquilo que você fizer com outra pessoa, vão fazer contigo. É mais ou menos isso, olho por olho e dente por dente. Então, essa lei não era nem tanto assim que Faraó ele queria matar, no caso ali, Moisés, mas ele tinha que cumprir a lei como regente da lei. Como regente da lei, ele tinha que cumprir aquela lei. Então ele falou, não, Moisés matou, então ele tem que morrer. E Moisés, sabendo disso, ele fugiu. Ele fugiu, foi viver numa terra um pouquinho longe do Egito, e lá ele conheceu a esposa dele. Vocês lembram a esposa dele ali tentando dar água para os carneirinhos dela, e vinham os pastores e expulsavam elas de lá, e ele defendeu a esposa dele juntamente com as irmãs, com as cunhadas. Ele expulsou aqueles pastores de lá, né? Você vê então aí que Moisés, ele era um cara bom de briga, né? Ele enfrentou aqueles homens lá, e assim o sogro de Moisés, o pai daquelas moças, ficou muito feliz com o que ele fez. Não, chama esse camarada aí, ofereceu a filha dele como esposa, e ele se casou com a filha de Jetro,
e ficou vivendo lá, nesse exílio dele por 40 anos, até Deus chamar ele para voltar para o Egito. 40 anos ele ficou vivendo. 40 anos ele viveu no Egito, como príncipe, e agora 40 anos ele estava vivendo numa terra estranha, como um pastorzinho de ovelha, podemos assim dizer. Então ele tinha uma posição alta e agora estava numa posição assim, mais humilde, podemos assim dizer, né? E tudo isso, meus irmãos, faz parte do plano de Deus para a vida de Moisés. Isso tudo era Deus moldando o caráter de Moisés para um propósito maior, assim como Deus fez com José. Foi preciso que José saísse da casa do pai dele, foi preciso que José passasse por aquilo tudo que ele passou, para chegar onde ele chegou, para livrar a própria família dele da morte. Porque se José não tivesse se tornado governador do Egito, talvez a família dele teria morrido da fome, porque ele não ia prever a fome, aí o Egito não saberia que teria esses 7 anos de fome, não iria juntar mantimento e não poderia ajudar as outras nações que iriam passar fome, porque não sabiam do tempo de fome que iria ter na terra, né? Então aí o próprio José, depois no final, ele fala para os irmãos dele, eu não estou chateado com o que vocês fizeram comigo, claro, vocês me fizeram mal, mas foi preciso que isso tudo acontecesse para eu chegar onde eu cheguei. Agora eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendo que eu deveria ter passado por isso para eu estar aqui agora e livrar vocês da morte. Livrar a casa do nosso pai da morte. E isso tudo que está acontecendo na vida de Moisés, meus irmãos, também é Deus moldando o caráter dele para um propósito maior, que seria libertar o povo de Israel do Egito. Trazer o povo de Israel novamente para a terra aonde Deus prometeu, onde eles deveriam viver, para eles serem a nação livre, a nação de Deus, a nação a qual Deus iria governar. E é interessante que nós vimos na lição passada que quando Deus chamou Moisés ali através daquela sarça que pegava fogo, mas não era consumida pelo fogo, né, a sarça ardente, é interessante que Moisés ele deu várias desculpas para Deus para não estar voltando ao Egito e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, não é isso? Ele deu uma desculpa, ele não aceitou de pronto. Ele falou, Deus, eu não sou essa pessoa qualificada que você acha que eu devo ir, deve ter tantos outros lá no meio deles, lá mais qualificados do que eu. Aí a gente pergunta, né? Moisés, ele foi criado como príncipe. Ele recebeu educação de um príncipe. Ele estudou com os melhores professores que existiam no Egito e podemos assim dizer no mundo na época, porque o Egito naquela época era uma potência mundial. Ele recebeu instrução de tudo, engenharia, técnicas militares, como governar uma nação. Ele recebeu instrução de tudo que poderia receber, que um príncipe, que um rei poderia receber. Será que dentre os hebreus ali, povo dele, que estava vivendo como escravo, tinha alguém com a qualificação de Moisés? Tinha? Dentre os hebreus ali? Irmão, mas eu acho que Moisés, a pessoa que costuma ser pastor de ovelha, ele deixou aquilo tudo para trás. Foi deixando para trás. Você já notou, muitas vezes nós deixamos o que, quando nós é criado de uma maneira, aí nós acostumamos com a outra. Com outro jeito de vida. Principalmente quando você e se acomoda. Quando você tem uma condição social mais rica e vai deixando aquilo para ficar pobre, para ser pobre, você acostuma com aquela coisa. Você não sente mais o direito de ser. Você sabe. Você se adapta. Dentro de você, você sabe que você não é aquela linha. Mas você tem uma adaptação daquela pobreza. Isso, com certeza. E se acostuma. E às vezes não levanta como príncipe, ele tinha Isso. todos os horários certos de tudo. Tinha pessoas para fazer muito serviço para ele, ali ele tinha que fazer serviço braçal. Ele fazia tudo. Ele tinha pessoas para levar o café para ele, levar o almoço, fazer o almoço para ele.
Até o serviço braçal ele não fazia no Egito, né? Ele arquitetou aquelas pirâmides lá. O pessoal que mexe com obra sabe, né? O arquiteto vai lá, desenha, igual o arquiteto aqui que está arquitetando a construção da igreja, ele está desenhando lá, né, aquela planta, mas ele não vai botar a mão na massa. Mas às vezes Deus permite Deus permite isso para que a gente aprenda alguma coisa. Quebre o orgulho. Quebra o orgulho. Isso. Eu lembro que uma certa vez eu estava e a minha oração foi essa. Eu já não sentia mais, assim, eu sentia crente. Mas eu falava, pai, eu não fui justo. Mas se o Senhor chamou o meu bisavô para ser crente e era um homem justo e foi um homem próspero, por que eu estou passando essa miséria? E eu cobrei de Deus dessa maneira. E Deus mudou minha situação. Mudou a sua vida. Então, porque muitas vezes você tem um começo, mas o seu final, você escolheu aquilo. E aí você vai. O Moisés não escolheu isso, mas foi obrigado a fugir. Foi Deus já caminhando ele para isso. Mas assim, voltando assim em tese, realmente Moisés ele agora está vivendo uma outra realidade, né? Mas o conhecimento que ele adquiriu ali, as instruções, a educação, foi fundamental para que a nação de Israel se tornasse o que era naquela época. Porque Moisés, ele podemos assim dizer, nós vamos ver isso mais para frente, ele praticamente organizou a nação de Israel. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Capacidade de Deus, primeiramente, do Espírito Santo, mas pela instrução que ele recebeu no Egito, pela educação que ele recebeu no Egito, de como organizar uma nação, né? Mas o mais importante que foi a humildade. Humildade. Tem outra coisa, Deus não trabalha na fraqueza? Realmente. E Deus falou para ele, mas não vai ser você que vai livrar, vai ser eu. Você só vai ser um instrumento. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Aí ele falou, mas no nome de quem? Aí ele começou a dar desculpa. Aí Deus falou, no nome do Eu Sou. Aí fez vários milagres para ele. E ele continuou dizendo que não era capaz, que ele não sabia falar, ele não era uma pessoa eloquente, não sabia falar em público, que ninguém ia ouvir ele, que ele era gago. Algumas pessoas dizem que ele era gago. Aí Deus ficou com raiva de Moisés. A palavra de Deus diz isso aí, literalmente. Que Deus ficou com raiva de Moisés e falou o seguinte, então é o seguinte... Lá no meio do povo, lá tem o teu irmão Arão, ele fala muito bem. Você vai falar para Arão e Arão fala para o povo. Pronto. Resumiu, né? Eu não sei se a intenção de Deus era que Arão ficasse ali como porta-voz de Moisés. De repente era o próprio Moisés que tinha que falar direto com o povo, né? Aí cria uma barreira, sabia? Se precisar de uma outra pessoa para falar, para aquela... É igual o telefone sem fio, né? Moisés recebe direto de Deus, aí Moisés vai e fala para Arão, e Arão vai e fala para o povo. Aí nós vemos assim que a palavra não vai sair toda na íntegra, né? A intenção de Deus iria capacitar Moisés, do jeito que ele era, né? Para falar para o povo. Mas a palavra de Deus diz ali que Deus ficou realmente com raiva de Moisés. Ele se irou contra Moisés por ficar dando vários tipos de desculpa para não fazer a vontade de Deus na vida dele. Aí Deus falou o seguinte, eu vou levantar Arão ele fala bem, eu tenho um plano também para a vida de Arão, que é ser sacerdote, e Arão vai falar para o povo, tá? Arão vai ser seu porta-voz. Eu vou falar contigo, você fala com Arão, e Arão fala com o povo. E nós vemos aí na Bíblia que até quem falava com o faraó era Arão. Moisés falava para Arão e Arão falava para faraó. Quer ver? Nós vamos ver isso agora, porque Moisés voltou para o Egito, e ele fica frente a frente com o faraó novamente. Capítulo 5 de Êxodo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Até aqui, né?
Nós vemos aqui que Moisés e Arão eles chegaram perante Faraó, falou, Deus está pedindo para você libertar meu povo e deixar eles... Não pediu nem para libertar o povo ainda. Falou, simplesmente que você deixe meu povo fazer uma festa que é costume nossa, lá no local ideal para essa festa. Aí Faraó diz assim, quem é o Senhor? Ele está querendo dizer assim, quem é o Deus de vocês? Para que eu deixe fazer. Eu não conheço o Deus de vocês. Eu não conheço o Deus de vocês para obedecer tal ordem. Em outras palavras, Faraó disse para Moisés e para... Ele está pegando esse tom de voz, podemos assim, pegamos esse versículo aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que Faraó, ele está desafiando, não a Moisés, não a Arão, não ao povo de Israel, ele está desafiando o próprio Deus, a existência desse Deus a quem Israel servia. Aí nós vemos o porquê de Deus ele se revelar ao Egito através de 10 pragas. Deus ali, ele não estava querendo mostrar simplesmente, causar algo ruim sobre uma nação que estava fazendo algo ruim com o seu povo. Deus ali simplesmente ele estava querendo mostrar que ele era superior aos deuses do Egito, porque o Egito adorava muitos deuses. E Deus então ele estava querendo mostrar que ele era o único Deus verdadeiro sobre a terra. Mas ele não estava querendo mostrar que ele era Deus somente para a nação do Egito. Ele também estava querendo mostrar que ele era Deus também para a nação de Israel, que havia se esquecido dele. A nação de Israel estava vivendo 400 anos no Egito e praticamente já estava adorando os deuses do Egito. Eles já estavam, podemos assim, convivendo com os costumes egípcios em si. Eles já não estavam mais adorando a esse Deus verdadeiro, o Eu Sou. E é interessante quando Deus se revela a Moisés como Eu Sou, ele poderia falar assim, eu sou o Deus do céu, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus do ar, eu sou o Deus de tudo. Ele não se revela dessa forma para que justamente a nação de Israel não confunda ele com o Deus dos egípcios. Porque no Egito existia um Deus para a terra, existia um Deus para o céu, existia um Deus para o mar. Aí se ele falar, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus do céu, aí os israelitas poderiam associar, ele é o Deus do céu, não é o Deus da terra. Ele é o Deus da terra, não é o Deus do mar. Porque existiam vários deuses. E quando ele fala assim, eu sou, ele está querendo dizer assim, eu sou tudo. Eu sou superior a tudo. Né? Eu sou soberano. Eu sou o Deus verdadeiro. Né? Então, Faraó, ele resolveu não deixar os judeus saírem de livre e espontânea vontade, assim podemos assim dizer, ou de uma forma fácil. Ele desafiou o Deus de Israel. E agora nós vamos ver, meus irmãos, que as 10 pragas que Deus vai fazer cair sobre o Egito, que nós vamos ver agora, elas são 10 pragas com um propósito, não são aleatórias. Não foi à toa que Deus transformou a água do Nilo em sangue. Não foi à toa que Deus fez vir pragas de rãs. Não foi à toa que Deus fez pragas de mosca, gafanhotos, úlcera, que os animais morressem. Não foi à toa, tinha um propósito e tinha um porquê de Deus estar revelando ou estar agindo através dessas pragas. E nós vamos ver isso tudo, porque Deus, ele estava lutando, podemos assim dizer, de uma forma alegórica, contra os deuses do Egito, que eram muitos. Um único Deus estava enfrentando todos os deuses que existiam no Egito. E cada praga que Deus vai fazer cair sobre o Egito é uma derrota a um Deus do Egito. Nós vamos ver isso agora. A primeira praga, as pragas elas começam a partir do capítulo 7, não é? Elas começam a partir do capítulo 7, versos 14. A primeira praga, nós não vamos estar lendo verso por verso, senão a gente vai tomar muito tempo. Então nós vamos estar citando as pragas e explicando um pouco sobre elas. A primeira praga foi a água do Nilo e as demais águas do Egito,
terem se transformado em sangue, águas em sangue, capítulo 7, do 14 ao 24, principalmente as águas do Nilo. É interessante que o Nilo, pelos egípcios, era considerado um deus. O rio Nilo, pelos egípcios, é considerado um deus, o deus Hapi, é o que está escrito ali, deus Hapi. Vamos ver a função desse deus. Hapi vem do grego tal, está escrito em grego ali, que significa fonte do Nilo. Era uma divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo durante as inundações anual. Aqui o antigo Egito estava sujeito entre os meados de julho a outubro. Então isso aí é o deus do rio Nilo. Hapi era representado como um homem com ventre proeminente e com seios. Deus estranho, né? Que veste cintas de pescadores e barqueiros. Na sua cabeça tinha lótus e papiros, ou segurava estas plantas nas suas mãos. A sua pele poderia ser pintada de azul ou verde, duas cores associadas entre os antigos egípcios à fertilidade. O rio Nilo, ele está sempre associado à fertilidade. Então esse deus Hapi, ele é o deus da fertilidade no Egito. Por que Deus da fertilidade? Porque o rio Nilo, nesse período de cheia, era o período onde ele onde ele enchia uma vez por ano. O rio Nilo ele enchia uma vez por ano, e as terras às margens do rio Nilo ficavam férteis. Elas ficavam boas para plantar. E era o período que os egípcios aproveitavam para plantar. E foi nesse período que José aproveitou também para plantar, para juntar cereal para os períodos de fome, né, que a terra iria passar. Então o rio Nilo era um rio muito importante. É um rio muito importante, é o principal rio do Egito, que corta o Egito, né? E é um rio para eles sagrado. É o deus Hapi, é o deus da fertilidade, né? É o deus que vai causar fertilidade na terra. É interessante que para nós que vivemos aqui, a cor branca ela significa o quê para nós? Significa paz. E a cor preta? Luto, coisa ruim, né? Significa coisa ruim. Aí algumas pessoas... é cultura geral, né? Aí até associa um pecado à cor preta, coloca preto, tem isso tudo. Para os egípcios, a cor preta é uma cor boa. Eles não veem a cor preta como uma cor ruim, porque o rio, quando enchia e depois ele recuava, a terra ficava preta. Então ela ficava fértil. Então a cor preta para ele é fertilidade no Egito, né? É fertilidade, é uma cor boa na cultura egípcia, né? Então esse é o Deus responsável por essa fertilidade. E Deus transformou, nós vemos assim na primeira praga, Deus transformou a água do rio em sangue. Você tem alguma diferença entre Deus da fertilidade e o Hapi? Fertilidade humana com a fertilidade animal? Porque o Deus da fertilidade animal é Hapi. A gente vai falar sobre ele também. Então tem diferença. Tem diferença. Eles têm Deus para tudo. Isso aí é mais da terra, né? Aí tem que separar o humano do animal. Do animal. Tem a Hapi, que a gente vai falar sobre ela também. Então essa aí é Deus da fertilidade, que normalmente representa o rio Nilo. Como nós vimos no slide anterior, né? O nome Hapi significa a mitologia egípcia. Oi? Fonte do Nilo. Oi? O que o sangue significava? Como isso usou até O sangue? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A cor vermelha, né? Tu fala o sangue? Realmente eu não sei. Deve ser morte, né? Inclusive na primeira praga aqui, fez o rio Nilo
sangue matou vários peixes. E os peixes eram Isso. os deuses também. Idolatravam O peixe. esse tipo de peixe. E eles se alimentavam bastante com peixe, né? Então tu vê aí que Deus já estava enfrentando, já está derrotando um Deus, que era o rio Nilo. A água ficou imprópria para banho e ficou imprópria para consumo. Ela ficou imprópria para plantio também, para fertilizar a terra. E como matou muitos peixes, ficou cheirando mal. Ficou cheirando mal naquela época. Aí caiu em descrença com Deus que eles adoravam. O Deus que eles adoravam. Então eles começaram a ver, Deus de Israel é mais poderoso. Embora os encantadores, quando a palavra de Deus diz aí, que quando o faraó questionou os encantadores dele, a palavra de Deus diz que os encantadores conseguiram fazer um feito semelhante. Mas não através das suas magias, lá, através dos seus truques. Mas mesmo assim, não conseguiu desfazer o feito que Deus havia feito. Eles tiveram que se dobrar e pedir a peça para o seu Deus fazer com que a água do rio se purifique novamente. E a água do rio se purificou. Então eles mostraram, Deus mostrou que ele é mais forte que o Deus do rio Nilo, que ele é mais forte que Rape. A próxima praga qual que é? Está aí na Bíblia? Rãs, né? Vamos lá. Isso aqui também é o Deus Rape, tá? É uma forma mais moderna. Isso aqui são descobrimentos arqueológicos desse Deus Rape. Acharam no fundo do mar uma estátua dele, né? E monumentos nas pirâmides, né? Que eles escreviam nas pirâmides, né? Aí desenharam a deusa Rape lá, né? Mostrando... Ram é um outro deus do Egito, né? Que é esse deus aqui, Ektet, né? Que diz assim, para os egípcios o sapo era um símbolo de vida e fertilidade, já que milhões deles nasciam após a inundação anual do Nilo. Então estava associado ao rio Nilo também o sapo. A rã, ela nascia após a inundação do rio Nilo, né? Então ele também estava associado à fertilidade, está dizendo aqui, que trazia fertilidade para as terras que de outra forma seriam áridas, né? Consequentemente, na mitologia egípcia começou a haver uma deusa Rã, que representava a fertilidade referida pelos egípcios como Hektet, né? Que diz aqui a pronúncia, né? Não sei. Como Hektet, sei lá, meu. Depois vocês pesquisam isso aí. Escrito com o determinante de sapo. Então nós vemos aqui que Deus agora estava enfrentando um outro Deus egípcio, né? Que é essa deusa aqui, corpo de uma pessoa e cabeça de sapo. A deusa Rã dos egípcios. Eles adoravam o sapo, adoravam o animalzinho rã, a rã, como o irmão que falou, alguns tipos de peixe, né? E o que Deus fez? Fez uma inundação de rã no Egito. Aquilo que era objeto de adoração para eles, passou a ser incômodo para eles. Aonde eles iam tinham rã. Eles iam no banheiro, tinha um monte de rã lá. Eles iam dormir na cama, a cama cheia de rã. Não tinha um lugar onde eles fossem que não tinham rã. E aquilo que eles adoravam como Deus, achavam que era um Deus, um ser divino, passou a ser objeto, podemos assim, de incômodo para eles. Passou a ser um objeto de incômodo, né? Ao fato deles pedirem, mais uma vez, para Moisés fazer com que Deus desfizesse essa praga. Virou uma praga, um Deus virou uma praga para eles, né? E o que aconteceu? Todas as rãs morreram. A palavra de Deus diz. Ela morreu causando um cheiro insuportável na terra do Egito, onde eles tiveram que tirar todas as rãs mortas, né? O trabalho que eles tiveram. E como consequência da morte da rã, veio a próxima praga. Qual que é a próxima? Não foi consequência da rã, não. Desculpe, irmãos, eu falei errado. A consequência da morte de um animal vai vir depois. Piolho, né?
piolho. Existia um deus no Egito que chamava Tote, né? Esse era um deus que eles, podemos assim dizer, que eles invocavam é o deus assim da sabedoria, é o deus que eles consideravam como deus da sabedoria, deus do conhecimento, o deus da escrita, da música e da magia. No que a praga de piolho atingiu a esse deus? Vamos ler aqui, primeiramente, o início da praga de piolho. Versos de número 16 do capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dizei a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos, para que toda a terra do Egito, assim fizeram Arão, estendendo a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Você viu aqui como é que Deus enfrentou esse Deus falso? Os magos do Egito tentaram fazer isso aí, a praga de piolho, e eles não conseguiram. Esse Deus Tote é o Deus da sabedoria, Deus da magia, ao Deus que aqueles magos serviam. E os magos não conseguiram fazer o feito que Deus havia feito. Então, podemos assim dizer, o Deus Tote não conseguiu fazer o que Deus fez. E é interessante que Deus falou o seguinte, fala para Arão estender a vara dele sobre o pó da terra, e do pó irá produzir piolho. O pó do Egito, a terra do Egito, também é considerada sagrada. E o fato de Deus produzir piolho através da areia do Egito, Deus está tornando imundo aquilo que eles consideravam sagrado. A areia do Egito é considerada tão sagrada que eles colocavam a areia do Egito sobre ferimentos, sobre algumas úlceras, alguns ferimentos, porque eles consideravam a areia do Egito sagrada, né? Então eles achavam que era remédio, colocavam ali ia ficar curado. A areia do Egito era um local sagrado, a terra do Egito era um local sagrado. Então Deus também ele transformou o local ao qual eles consideravam sagrado em um local imundo, né? Piolho, fez todo mundo ficar com piolho. E interessante, detalhe, irmãos, todas essas pragas, elas só atingiam a nação do Egito. A nação de Israel que vivia no Egito não foi atingida por nenhuma dessas pragas. A partir da quarta praga. Oi? A partir da quarta praga que fez a distinção. Fez a distinção. A partir da quarta. A partir da quarta. Não, mas essa aqui também não atingiu, não. Nenhuma delas. A gente crê dessa forma. Que o acampamento, hoje eu não trouxe o mapa, mas domingo que vem eu vou tentar mostrar. O acampamento onde estava acampada a nação de Israel, ela estava acampada no Baixo Egito. Eles estavam acampados no Baixo Egito. A terra ali do Baixo Egito, onde estava justamente a nação de Israel, dos hebreus acampados, elas não foram atingidas, por nada. Eu digo assim, por causa que, por exemplo, tirando como base a primeira praga. O Rio Nilo. Isso é um milagre. Porque se transformou em sangue, mas quando chegava ali para desembocar no mar ali onde passava pelo acampamento dos hebreus, ali já não estava como sangue. É um milagre. É um milagre. E é essa distinção que os egípcios e os próprios judeus, eles tinham que ver. Deus estava cuidando dos seus, né? Deus ele não estava ferindo os seus, ele estava cuidando dos seus. Ele estava cuidando dos seus. Ele estava querendo mostrar que ele é mais poderoso que esses deuses e ele cuidava dos seus. Ele não iria fazer os hebreus passar por essas pragas justamente para mostrar a proteção que ele tinha pelos seus. E que ele era mais poderoso que os deuses do Egito que não estavam conseguindo cuidar dos egípcios. Eles estavam levantando vela, adoração, sacrifício para aqueles deuses e aqueles deuses não estavam conseguindo fazer nada por eles, né? E é interessante, irmão, a única praga que Deus falou que atingiria os hebreus, e eu acredito que atingiu alguns que não obedeceram,
é a 10ª praga. Essa Deus falou que era para todo mundo. Se eles não fizessem aquele sacrifício, que nós vamos ver só na próxima lição, porque precisa de uma lição só para ela, a única praga que atingiria os hebreus é a 10ª praga. Porque se eles não fizessem do jeito que Deus ali ordenasse, eles também sofreriam a consequência da 10ª praga. Então a 3ª praga, a praga de piolho, atingindo a esse Deus aí, ó. É um Deus com um corpo de homem e cabeça de um pássaro, né? Para simbolizar a sabedoria. Os egípcios, eles tinham muito disso. Eles adoravam deuses com corpo de homem e cabeça de animais. A próxima praga é a praga de moscas, né? É a próxima praga, depois de piolhos, é a praga de moscas, né? A praga de moscas também atinge um outro Deus chamado... É um Deus que a gente conhece muito bem, que a Bíblia cita eles, que outras culturas também o adoram, os egípcios também passaram a adorar a esse Deus chamado Beelzebu, né? É interessante, aí fica um alerta para os jovens, né? Que tem desenho japonês que coloca personagem com esse nome aí. Não tem? Tem, quem gosta aí de... Aqui não tem tantos jovens aqui. Mas os jovens aí que vêm, eu vejo desenho japonês também, por isso que eu sei, tá? Ah, como é que o pastor sabe? É porque eu assisto, mas eu consigo fazer a diferença. Eu consigo fazer o discernimento, a distinção. Existe até um personagem que eles colocaram do bem no Goku lá, do Dragon Ball, chamado Beelzebu, né? Eu não lembro, porque eu não gosto de Dragon Ball. Mas eu já vi esse personagem lá. Então, fica um alerta, tá? Os japoneses são seres muito inteligentes, é uma cultura muito inteligente, mas é uma cultura que, infelizmente, é uma cultura pagã. Eles adoram demônios sem saber que estão adorando demônios. A verdade é essa. Então, por isso que eles colocam muito disso no desenho deles. Para eles, eles não têm aquele discernimento que isso é errado, porque eles não são pessoas que adeptam ao cristianismo, né? Eles têm lá os deuses dele, Buda. Os japoneses nem tanto é Buda, né? É outros deuses lá, né? Que eu esqueci qual que é. Maçonaria também, né? A maçonaria eles fazem um sincretismo, né? Todo mundo, eles falam que é um Deus só, mas cada um adora o seu Deus lá, né? E também tem isso aí, a cabra aí do... E você viu um bode de chifre na cabeça de um corpo de pessoa, coisa boa não é, né? Sempre associado com coisa ruim. Esse Deus aí, meus irmãos, eles levantavam prece para espantar alguns tipos de praga, tipo a mosca, né? Para espantar alguns tipos de animais, insetos que faziam mal sobre podemos assim, sobre a terra do Egito. Pode falar. A praga das moscas. Aí diz assim o Senhor: se não deixar o povo, enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios se encherão desses enxames, e também da terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozém. Então ele está falando aqui, a partir desta praga, que a partir dessa praga. O povo hebreu do povo egípcio, para não ser contaminado com a mesma praga. Entendi. Que me causou estranheza. Eu falei a partir uma forma de praga que teve essa separação. É uma forma de interpretar, irmão. É uma forma de interpretar que pode ser que esteja falando de uma forma literal, que é a partir dessa praga, mas pode ser que ele já esteja falando que desde as outras já esteja separando também. Eu acredito que ele já separou desde o início, entendeu? Então, embora ele não faça referência na primeira. Porque se ele tivesse separado desde o início, ele tinha que falar desde o início. Desde o início. É uma forma de interpretação. Eu achava assim. Que era sempre a partir da quarta. Mas, irmão, continue achando assim. Nós não temos a verdade absoluta. Continue achando assim. Isso não causa, podemos assim, embaraço nenhum, né?
na forma de interpretação. Continue achando assim. Isso é bom, opiniões diferentes. Isso aí mostra que o irmão está ligado e está estudando realmente. Então, esse Deus aí era o responsável para livrar a nação de Israel do Egito, dessas pragas aí, desses insetos. Eles levantavam preces a esse Deus Beuzebu, e no Egito tinha um outro tipo de nome também, que não era só Beuzebu, mas se referia a essa mesma entidade, né? Essa mesma entidade, eles levantavam preces, sacrifícios para que o Egito ficasse livre dessas pragas aí. E Deus então destronou mais um Deus dos egípcios. Vamos lá, próxima, quinta. Peste sobre os bois e vacas. Capítulo 9, do 1 ao 7, né? É um Deus touro, né? É o Deus que o irmão José já citou ele, que fala sobre a fertilidade também, né? Que é o Deus Ap. Deus Ap é a personificação da terra, o morto-vivo, Osíris. Encarnou num touro branco sagrado, era o touro de Mefins, simbolicamente representando como um touro negro, com um triângulo branco na testa e o disco do sol entre os chifres. Esse é mais um Deus que Deus agora irá derrubar. Ele fez com que todos os bois, todas as vacas, toda a criação do Egito adoecesse, fosse pego de uma praga, adoecesse e morresse. Um símbolo forte para eles, de um Deus forte, um dos principais deuses, onde existiam vários tipos de monumentos para eles. Deus assim está destronando mais um Deus do Egito, causando doença sobre os animais. E, seguindo a linha de raciocínio do nosso irmão José, os animais dos hebreus ficaram isentos. Então, no Egito estava havendo fome, no Egito estava havendo bastante pragas, doenças, e os hebreus estavam vivendo de boa ali na terra deles, né? Os animais deles não estavam sendo atingidos. E animal naquela época, meus irmãos, era uma fonte de economia. Quem tinha muitos animais eram pessoas consideradas com bastante bens. Os egípcios estavam perdendo sua fonte de economia e os hebreus estavam preservando a sua fonte de economia. Os escravos estavam tendo mais do que as pessoas que eram consideradas livres. A sexta praga, ferida sobre os egípcios. Nós vimos que todos os egípcios foram feridos com úlcera, né? Agora, as pragas não atingiam mais somente os animais, somente a terra, somente o rio, somente a água, somente as coisas dele. Agora estavam atingindo os próprios egípcios. Todos os egípcios ficaram com úlcera, combatendo mais um deus dos egípcios, chamado Tifon. Um duro golpe contra o deus Tifon. Na crença deles, essa divindade protegia os egípcios contra qualquer ferida que fosse causada por qualquer coisa. Os sacerdotes invocavam a Tifon e as cinzas do alto dele eram jogadas em todos os doentes. Agora, os próprios sacerdotes foram os primeiros a serem infectados. Então nós vemos aqui que Deus está combatendo cada um dos deuses do Egito. E até agora tem vencido, né? Agora é esse Deus Tifon, a qual eles acreditavam que protegia eles de doença, que quando eles ficavam feridos em batalha, curava eles, jogava a cinza deles lá e eles ficariam curados. Agora eles estavam sendo atingidos por uma doença qual eles não conseguiam se curar. Onde eles tiveram que pedir mais uma vez para Moisés interceder a Deus que retirasse essa praga sobre o Egito. Então, podemos dizer aqui que 6
6 vezes o Egito ele se dobrou perante Deus, mas se dobrou, mas não o reconheciam ainda como o verdadeiro Deus, simplesmente queria se livrar do mal. Deus endureceu o coração de Faraó, mas endureceu o coração de Faraó por quê? Porque ele já sabia que Faraó não iria se converter facilmente. E a partir daí também, os magos que acompanhavam o Faraó também. Já estavam rapando fora. Eles já perderam na batalha de Piolhos, onde eles não conseguiram. No Rio Nilo eles se gabaram, porque no Rio Nilo eles conseguiram fazer um feito semelhante. Aí depois eles conseguiram fazer mais um feito semelhante. Mas aí quando chegou na praga de piolhos, eles já não conseguiram mais. Aí as outras pragas consequentes eles já foram tirando o time deles de campo. Aqui, principalmente, eles já não estavam mais conseguindo fazer nada, né? Já estavam completamente neutralizados, podemos assim dizer. Alguma coisa? Não? Eu digo assim, pastor, que aí os magos não estavam mais com o Faraó, eles fugiram, foram embora para casa dele, compraram tratamento. Ah, sim. E as demais pragas foi para casa diretamente com o Faraó. Com o Faraó. Você não tinha mais a intervenção Dos magos. Ah, entendi. Aí já eram tratados diretamente com o Faraó, isso mesmo. Chuva de pedras. É Deus enfrentando mais um dos deuses dos egípcios. Essa deusa aí, chamada Ísis, conhecem ela, né? Já ouviram falar muito da deusa Ísis, né? Protetora da natureza, né? E Deus fazendo chover pedras, atingindo, podemos assim dizer, um fenômeno da natureza. Ele estava justamente afrontando a deusa Ísis, que era protetora da natureza. Oitava praga, gafanhotos, que também está ligado com natureza, porque eram dois deuses que eram considerados sobre a natureza, que era a deusa Ísis e Osíris. Segundo a mitologia, se eu não me engano... tinha duas. Oi? Íris e Osíris. Íris da água, Osíris do fogo. Isso. Se eu não me engano, os dois... Ísis era uma mulher, uma deusa mulher, e o Osíris um deus homem. E os dois estão associados praticamente à natureza. E não sei, eu já ouvi alguma história que os dois eram casal, né? Os deuses. Eles eram casal. Oi? Arco-íris? Está na Bíblia. Arco-íris. Se você ler no Velho Testamento, a palavra arco... Não, se você ver no Velho Testamento está escrito Arco da Aliança. Arco da Aliança, que é ali a parte de Moisés. Moisés não, de Noé. Arco da Aliança. Mas é interessante quando a gente lê no Novo Testamento, na Bíblia, já está escrito arco-íris, inclusive no grego, no original. Mas realmente, Íris é uma deusa da mitologia grega, mas aqui Ísis é da mitologia egípcia. Mas tem uma associação. E os crentes, como não saber, fala sobre Íris sem saber. Canta hino, fala isso, faz. Crente bom. Esse deus Osíris aqui, ó, a oitava praga a qual Deus está enfrentando, está lançando sobre a terra, ele também é associado à natureza. Então, quando Deus faz a praga de gafanhoto, ele está atingindo justamente a crença, ou podemos assim, a proteção desse Deus sobre a colheita, sobre a plantação dos egípcios, né? Osíris. E esse Deus também é responsável pelo mundo da morte, lá, pelo mundo além, né? Então esse é o oitavo Deus que Deus está enfrentando na sua oitava praga, lançando a oitava praga sobre a terra. Até aqui alguma dúvida, irmãos? Com relação... Pode falar. É aquele Deus Shu, que é o Deus do vento, do ar. Porque como os gafanhotos estavam... Isso, veio por um vento.
teve em desgraça a crença do Deus Ar, que eles adoravam o Deus Ar, né, que era Shiva. Isso. Entendi. Tinha mais esse Deus do vento também, né? Até mesmo que Deus trouxe os gafanhotos através de um vento, a palavra de Deus diz, né? Um vento oriental, sei lá. E agora a nona praga, irmãos. A nona praga foi o céu se escurecer, né? O sol não aparecer nesse dia, o sol desaparecer. Trevas sobre o Egito. Trevas sobre o Egito. Ele estava enfrentando o Deus Ra, o Deus do sol. Podemos dizer assim, é o Deus mais poderoso para os egípcios. É o principal. É como se fosse o pai dos deuses. O pai dos deuses, o Deus Ra. E Deus aqui estava enfrentando esse Deus. Quem era responsável por trazer o sol toda manhã na crença egípcia é o Deus Ra. O Deus Ra, ele lutava com a serpente Pepa toda noite. À noite, a serpente Pepa ela engolia o sol e trazia escuridão sobre o Egito. Assim eles acreditam. Trazia escuridão sobre o Egito. E esse Deus Ra, ele enfrentava essa serpente Pepa e mandava essa serpente embora e o sol novamente nascia toda manhã. Os egípcios, eles não saem à noite, porque eles falam que à noite ele não tem a proteção dos deuses, né? À noite eles estão à deriva da serpente Pepa, que é uma deusa do Egito também, mas é uma deusa ruim. E à noite, o Deus Ra, ele está em constante batalha com Pepa. E esse é o Deus que eles consideram mais poderoso. É um Deus que não consegue derrotar a serpente Pepa. É um Deus que ele derrota uma noite, aí de manhã volta o sol e depois à noite ela volta de novo, engole o sol de novo. E ele vai lá, luta com a Pepa de novo e assim vai todo dia. Aí nesse dia, que era o horário ao qual o sol deveria nascer, o sol não nasceu ou ficou escuro, é como se Ra estivesse sendo derrotado. E ficou um bom tempo em trevas no Egito. Deus não foi a serpente Pepa dessa vez que derrotou Ra. Foi o próprio Deus dos Israel que derrotou Ra, podemos assim dizer. Deus ele estava enfrentando todos os deuses egípcios através das 10 pragas. Cada praga atingia um deus a qual os egípcios adoravam. Agora ele estava enfrentando o maior deus dos egípcios, que é o Deus Ra, responsável pelo sol, o brilho do sol na terra. É interessante que através do sincretismo, podemos assim, sincretismo religioso, alguns egípcios associam Jesus Cristo a Ra. Né? Eles falam que Jesus Cristo é o Deus Sol, né? Alguns deles algumas crenças associam Jesus Cristo a esse Deus Ra. Então, irmãos, 9 pragas, 9 deuses derrotados. 9 deuses derrotados. Primeiro, o Nilo, que era um deus da fertilidade. Depois veio a praga de Rãs, derrotando a deusa Rã lá, que eu não sei o nome, porque o nome de cabeça assim tem que ler, é a deusa Rã. Depois da Rã veio o quê? Piolho. Depois mosca. Depois a morte de todos os bois, de todas as vacas, de todos os animais dos egípcios. Depois a úlcera, chuva de pedra, gafanhotos e agora escuridão total. E não tem coisa maior que cause mais medo para os egípcios que o sol não brilhar de manhã, né? Como eu disse aqui para vocês, eles não saíam à noite porque eles acreditavam que à noite eles não tinham a proteção dos deuses, porque Pepa estava dominando a noite, né? Então, quando houve escuridão no Egito por um bom tempo, eles ficaram sem a proteção desse principal Deus, segundo a crença deles, que é o Deus Ra. Deus Ra estava sendo derrotado. Até aqui, meus irmãos, alguma dúvida com essas 9 pragas? Ele era só no Egito. Só no Egito. Em Israel tinha a fonte de luz deles. Israel não estava sendo atingido em nada nessas pragas. A 10ª praga, irmãos, que nós vamos tratar, não hoje, mas porque já está na nossa lição, e eu realmente não preparei essa 10ª praga para hoje,
porque eu preciso de uma lição só para falar dessa 10ª praga, porque existe todo um simbolismo. É a praga que eu acredito que, se a nação de Israel não fizesse do jeito que Deus queria, a nação de Israel também seria atingida. E eu acredito que alguns israelitas, alguns hebreus, porque num grupo assim gigantesco, nem todo mundo obedece a palavra de Deus do jeito que deveria ser obedecida. Eu acredito que alguns israelitas sim tiveram as consequências da 10ª praga sobre a sua casa. Como eu acredito também que alguns egípcios, depois de ter sofrido tanto com essas pragas aí, já estavam se convertendo ao Deus de Israel. Já estavam se convertendo ao Deus de Israel e muitas vezes já estavam buscando livramento das pragas através dos deuses de Israel. A família da mulher de Josué foi livre, né? Que fez na última hora. Na novela lá? Ah, esqueci o nome. Na última hora. Dos umbrais da porta, né? Então, irmãos, até que... a gente vai ver que quando Israel ele sai do Egito, muitos egípcios vão junto com Israel, né? Irmãos, mas nisso tudo, meus irmãos, nós vemos a proteção de Deus sobre o seu povo. Deus ele não estava querendo mostrar que ele era Deus somente para os egípcios. Ele estava querendo mostrar principalmente para os judeus, para os israelitas, que ele era o Deus soberano. Porque Israel já havia se esquecido disso. Israel estava há 400 anos no Egito. Então, tem alguns que trabalhavam para o faraó, né? Era dominado pelo faraó. E já estavam até adorando os deuses de faraó. Já estavam até adorando o faraó como Deus. Então Deus ele precisava se manifestar dessa forma para provar que ele era Deus. Ele mesmo se autodominava. Ele mesmo se